A inteligência artificial, ela não vai tirar o seu emprego, mas ela pode apagar com o seu cargo do mapa. A questão é como você vai lidar com isso ao longo da sua carreira. Porque diversas empresas, e você pode ver, todas as notícias estão permeando pelas redes sociais. Empresas e mais empresas estão remodelando os seus cargos futuros. Várias empresas, empresas grandes como que a gente tem ao longo da nossa vida inteira como referência, como por exemplo, algumas notícias de IBM pausa contratações e prevê substituição de funções administrativas. A IBM anunciou que irá pausar contratações para cargos administrativos e estima que até 30% das funções podem ser substituídas por IA nos próximos anos. Isso aqui mostra que o back-office tradicional ele está sendo diretamente impactado. Accenture, uma das maiores consultorias do mundo, eu trabalhei lá há muitos anos, tem 750 mil funcionários aproximadamente no mundo todo, só no Brasil, aproximadamente 14 mil funcionários. Não sei se esse número já passou de 13, 14, 15, não sei como é que está hoje. A Accenture declarou que a IA generativa vai transformar profundamente áreas como RH, finanças e atendimento, mudando a estrutura dos cargos. Não é mais otimização, está reestruturando as funções. Aonde a IA pode ajudar, está sendo substituído. Microsoft integra IA ao trabalho com Copilot. O Copilot integrado para Office, tarefas como redação, análise de dados e relatórios passam a ser automatizadas. Ao invés de você passar horas gerando um relatório, esse é feito em minutos com uma IA generativa por trás. Meta aposta em equipes menores com mais IA. Significa o quê? A forma como o trabalho está acontecendo, está sendo planejado, é que vai mudar. Antigamente, principalmente na nossa área de TI, nós tínhamos o quê? Um recurso mais sênior e recursos mais júniores fazendo um trabalho braçal. Essa estrutura, ela deixa de ser otimizada, porque com o advento da IA, esses juninhos, que a gente costuma chamar, que estavam ali abaixo, fazendo só aquele trabalho repetitivo e braçal, não fazem mais sentido. Não faz mais sentido você ter um time com 6, 7, 8 júniores fazendo um trabalho que uma IA vai fazer em 5 minutos. Então, a reestruturação, ela está aí. Ela não é mais uma opção. Então, então a IA está aí. Ela não é mais uma opção. Ela veio e vai substituir, mas ela não vai substituir pessoas diretamente. Ela vai fazer o quê? Ela vai substituir posições, cargos, funções, porque ela vai remover tarefas do mapa. Removendo tarefas do mapa, ela vai fazer o quê? Vai automaticamente aqueles cargos que a base deles era fazer a tarefa, como por exemplo um Juninho num time de desenvolvimento, que o trabalho dele era o quê? Criar aquele código base, codificar, digitar o código, onde o sênior mais para frente ia fazer a análise, verificar, garantir que estava tudo certo. Hoje em dia, essa posição de júnior, ela foi prejudicada, não prejudicada, né? Mas ela não existe mais no futuro das empresas, exatamente porque ao invés de você ter um sênior e 8 júniores, às vezes nós temos alguns recursos intermediários fazendo esse trabalho para simplificar, então vamos assumir que nós temos um recurso responsável e outros 4 abaixo dele que estão fazendo um trabalho braçal. Esse cara aqui, ele não precisa mais desses caras aqui embaixo fazendo um trabalho braçal, porque ele faz, usando as ferramentas adequadas, ele consegue atravessar essa fronteira e pegar o produto pronto. Só que, numa empresa bem estruturada, a IA sendo trabalhando no lugar que ela deveria estar, os seus pipelines corretos, uma estrutura bem organizada, uma arquitetura correta, você vai ter melhoria de performance. Que vai te agregar em quê? Vai te agregar em você conseguir fazer o trabalho que você fazia uma pessoa. Vamos pensar nesse recurso médio que tinha um time de 4 pessoas fazendo um trabalho braçal. O que ele demorava para fazer em um dia, para validar o que o time dele estava fazendo, dar suporte, ele faz um prompt. Em meia hora,
ele tem o trabalho de 4 desenvolvedores na sua mesa, pronto para ele avaliar, analisar e tomar as ações necessárias. O que acontece? Ele tem mais 7 horas e meia do dia dele para fazer o quê? Garantir qualidade, garantir processo, pensar em outros temas, pensar em temas como, por exemplo, segurança, vulnerabilidade e performance. Processo. O software está fazendo aquilo que deveria ser feito, aquilo que foi planejado para fazer, porque isso não é um erro comum da área. Existe um requisito, vai para a área técnica. A área técnica implementa da forma que ela entendeu, mas essas coisas nem sempre se encaixam. Com essa mudança de paradigma, cada vez mais as pessoas, os desenvolvedores, eles deixam de ser batucadores de teclado e passam a ser o quê? Gestores do processo de desenvolvimento, onde ele vai dar uma orientação corretamente, né, de uma forma estruturada para a IA. A IA vai gerar o trabalho base, ele vai analisar aquela informação que ele recebeu da IA e vai tomar as suas decisões. Seja, de fato, tocar no código, fazer ajustes, seja simplesmente fazer testes unitários, testes funcionais, testes de negócio. Então você tem um trabalho muito mais otimizado em um dia de trabalho. Usando uma ferramenta como a IA, você consegue desenvolver uma funcionalidade inteira, algo que talvez você demorasse uma semana para desenvolver do modelo tradicional. Isso, obviamente, representa uma melhora no processo, mas para aqueles que não estão preparados para essa mudança, é um desafio. É aquilo que faz você perder o sono todas as noites, porque você acha que o seu emprego pode ser o próximo. E pode ser de fato, se você não se ajustar. Se você não remodelar a sua mente, o seu comportamento, os seus objetivos e entender que não é a pessoa que está sendo substituída, mas sim a função. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos adaptar para estar apto a exercer a função do futuro. A pergunta é: como vamos fazer para estar aptos a exercer esta função? Essa é a pergunta correta, e não ficar tentando imaginar se a IA vai ou não te substituir, porque eventualmente todas as profissões, todas as funções que têm tarefas repetitivas, simples e que possam ser automatizadas pela IA, todas elas serão automatizadas. Não há mais dúvida sobre isso. Não existe profissão que esteja fora dessa lista. Estamos falando desde a área médica, a área de jurídica, onde nós temos advogados hoje em dia que criam peças e criam processos e analisam processos de uma forma muito mais rápida e dinâmica com a utilização adequada de uma inteligência artificial. Um exemplo claro, processos de RH. A Elevate tem um produto chamado Tapnout, onde ele foi construído com base no conceito de inteligência artificial, ou seja, você tem um produto que vai fazer toda a tua gestão de tempo e abaixo disso você tem o quê? Você tem agentes olhando para esses dados. Nós não temos mais regras estruturadas, diversos milhões de linhas de programa para criar todas as validações. Nós temos dashboards de riscos, onde nós temos agentes de IA analisando a nossa informação e gerando riscos já com análise técnico-jurídica para o gestor saber como tomar a decisão e o que fazer. Então, eis a questão: como lidar e como otimizar o seu trabalho? Você tem a opção, nesse caso concreto, de um produto nosso, onde você poderia estar usando o ponto tradicional, onde você vai colocar o dedinho, ele vai imprimir aquela filipeta e a empresa fala assim: estou garantido juridicamente porque eu tenho aqui o ponto, que é um requisito legal. Só que o que você fez? Você cumpriu apenas um requisito, você gastou dinheiro, gastou tempo, não utilizou a informação que você tem. Hoje em dia a informação é o petróleo do mundo. E aí você pega, por exemplo, o Tapnout, ele vai receber essa informação, vai rodar agente de IA por trás, vai colocar em uma dashboard todos os riscos, níveis de exposição da empresa, o gestor de RH vai olhar para aquele dado e vai tomar as decisões. Ele não precisa mais ficar tentando adivinhar
se aquele processo está correto, se aquele recurso, se aquela pessoa está fazendo os processos que deviam ter sido feitos, se aquela pessoa tirou férias quando ela precisava ter tirado, se não tirou, ela não precisa mais ficar verificando. Existem agentes por trás que estão ali para facilitar a vida do gestor. Ao invés de ter um recurso, uma pessoa parada no RH da empresa, simplesmente analisando planilhas e fazendo queries naquela planilha para descobrir quais são os funcionários que estão com férias atrasadas, com um banco de horas excessivo, está na mão. Essa pessoa que fazia essa análise, ela não é mais necessária. Então, essa pessoa que fazia isso, ou ela aprende a utilizar as ferramentas, por exemplo, ou ela realmente não, possivelmente não terá mais espaço em breve, porque ela não tem mais função, não tem mais tarefa para ela. O sistema automatizado com IA já vai dar essa ajuda para a empresa e aquela tarefa, aquela necessidade, ela deixa de existir. Esta pessoa, ela precisa se adaptar, ela precisa passar a olhar aquela informação com um olhar mais analítico, mais com viés de gestão. Ou seja, nós estamos transformando empresas em conjunto de pessoas que precisam e devem estar trabalhando em conjunto para alcançar um objetivo, e não apenas uma camada de gestores e uma camada grande de pessoas que simplesmente executam atividades repetitivas, manuais e que não têm valor agregado. Então, essa é a ideia, esse que é o problema da atualidade. E a pergunta vai: você quer estar nessa situação? Você quer ficar preocupado se amanhã você vai ser substituído por uma IA? Ou você quer estar sentado na frente, garantindo e dando as ordens e guiando a IA para fazer aquele trabalho manual, repetitivo, e você analisar apenas a informação que tem valor agregado, aquilo que justifica? Pense sobre isso e até uma próxima.